turma, a gente vai ver agora essa oitava questão, né? Na verdade, a nona, a oitava a gente fez agora há pouco. A nona questão, que ela também pode ser uma equação do primeiro grau, né? A gente consegue equacionar essa questão, mas é uma questão que é um pouco diferente porque ela não vem já dado o que você precisa fazer. Você precisa raciocinar e utilizar esse seu raciocínio aqui na questão. Então, vamos embora lá? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Vamos fazer a leitura da nona questão, botar aqui para o lado, e a gente vai fazer aqui a questão. Ela diz o seguinte: 12 rapazes cotizaram-se, então eles fizeram uma cota, eles reuniram recursos, que significa que eles cotizaram-se, para comprar um barco. Como 2 deles desistiram, cada um teve que pagar mais R$200. Qual foi o preço do barco? Qual foi o preço do barco, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Então, eu posso botar aqui, por exemplo, vou colocar aqui em cima, né? Opa! Preço do barco vai ser a sigla PB, né? Isso aqui que quero que vocês saibam, que é igual a preço do... A gente não tem que ficar escrevendo toda hora, né? Preço do barco. Essa aqui é a minha sigla, né? PB, preço do barco. Então, eu tenho, por exemplo, o preço do barco dividido para 10 pessoas, né? Que é a quantidade que vai ser a final, né? E é igual ao preço do barco dividido por 12, que era antes, né? Mais os R$200 que vão ser empregues a cada um deles, né? Então a gente pode pegar aqui, ó, por exemplo, o preço do barco final, e aqui nesse primeiro ponto, o preço do barco final, e aqui nesse primeiro ponto, o preço do barco, né? Opa, não quero selecionar não. Aqui o preço do barco inicial, né? Mais os 200. Então eu posso fazer aqui, por exemplo, uma multiplicação de frações, né? Como se fosse um número misto. Eu posso pegar aqui, ó, 12 vezes o 200 e o 200 somar mais o preço do barco, né? Então eu vou resolver logo aquilo ali, né? Então eu vou colocar aqui, voltar para o verde, vai ficar preço do barco dividido por 10, por exemplo. Aí eu vou resolver agora o que está ali depois da igualdade, né? Então eu vou colocar aqui a minha barra, 12 vezes 200, você pode pensar o seguinte: 10 vezes 200 é igual a 2.000, né? Só acrescentar mais um zero. Vezes o 2, né? Então a gente pode pegar 2 vezes 200, isso aqui vai ser igual a 400. Então 2.000 mais 400 é igual a 2.400. Então a base a gente vai deixar a mesma. Lembra-se lá, a gente fez isso aqui em números mistos. E vai ser preço do barco, PB, mais aqui deu 2.400, né? 2.400. 2.400. Agora a gente vai fazer uma multiplicação cruzada aqui, né? Então eu tenho duas frações, então eu vou multiplicar, por exemplo, esse vezes esse aqui e esse vezes esse bem aqui. Então bora lá, deixa eu voltar aqui para o azul para a gente poder voltar para a nossa equação. Então vai ficar 12 que multiplica o preço do barco, aqui ó, resolvendo, é igual a 10 que multiplica, aí eu vou colocar tudo que está ali em cima, o preço do barco, mais 2.400. Então eu vou utilizar a propriedade distributiva, vai ficar 10 que multiplica o preço do barco, 10 que multiplica os 2.400. Então aí eu vou lá, coloco, por exemplo, vai dar 12 PB, né? Posso dizer aqui, ó, 12 PB é igual 10 que multiplica o preço do barco, vai ficar 10 vezes PB, e 10 que multiplica os 2.400, é só vocês adicionarem, por exemplo,
um zero, né? Então, vai ficar 2.000 não, vai ficar 24.000, né? Então, aqui ele está, por exemplo, multiplicando. Eu posso passar, por exemplo, toda essa multiplicação aqui, ó, para o outro lado, né? Então, eu posso passar aqui, por exemplo, 10 PB aqui para o outro lado, né? Então, vai ficar o quê? Vou botar aqui para o verde, né? Vai ficar 12 PB, que é o 12 preço do barco, PB, menos 10 PB. 10 PB, né? Por que que ficou menos, professor? Quando eu passo para o outro lado, eu preciso alterar o sinal, né? E aí, do outro lado, vai ficar apenas os 24.000. 12 menos 10 é igual a 2 PB, né? PB, lembrando que é o preço do barco. 2 PB é igual a 24.000. Agora, eu tenho, por exemplo, uma multiplicação. Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação. E eu vou passar apenas o 2 para o outro lado. Se o 2 vai passar para o outro lado, ele vai passar o quê? Dividindo. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou dizer que o preço do barco é igual a 24.000 dividido tudo isso aqui por 2. Então, consequentemente, o preço do barco é igual a 24.000 dividido por 2 é igual a 12.000 reais, né? Então, a gente fez essa questão aqui, é questão um pouquinho mais trabalhosa, que você precisa pensar para poder resolver. A gente joga na nossa equação e isola o nosso preço do barco, como nós estávamos fazendo com a incógnita x, né?